Thank you, Father. Oh, obrigada, Pai. Thank you, Father. Para sempre cantaremos que Tu és And bom. forever I'll sing that you are Para good. sempre cantaremos que Tu Forever és I'll bom. sing that you are good. Ei, para sempre And cantaremos forever que Tu I'll és sing bom. that you are good. Para sempre cantaremos que Tu Forever és I'll bom. sing that you are good. Para sempre cantaremos que Tu és bom. Forever I'll sing. Para sempre cantaremos que Tu Forever és I'll bom. sing. Tem sido tão fiel conosco até aqui, You Pai. are so faithful, Father. Tem sido tão You are bom so conosco faithful. até You have been aqui. so good to us. Ah, Senhor. Oh, Father. O Teu Oh, Lord. caráter é imutável. Your character cannot Não és change. homem para que minta. You Nem never filho do lie. homem para que se You're not a man to lie. You're arrependa. not a son. E para You're not a man sempre to lie. cantaremos que Tu és bom. You declare that you are good. Ah, Senhor, obrigada. Oh, Lord, thank you. Levanta as suas mãos So raise your e hands renda graças ao Senhor. and thanks the Lord. Renda graças ao Senhor. Thanks the Lord. Aleluia! 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 Ah, Senhor, obrigada. Oh, thank you, Father. Obrigada. And thank you, Lord. Obrigada. Thank you. Oh, Senhor, obrigada. Oh, Lord, thank you. Só temos motivos para agradecer. We only have reasons Só to temos thank motivos you. para We agradecer. only have reasons to Você thank you. agradeceu a Deus só por ter vindo. Did you thank the Lord today? Mas agradeça que você não vai sair So daqui da mesma thank forma. Him, because you're not gonna leave this place the same way. O Deus que eu conheço. The God that I O Deus know, que transforma. the God that transforms. Aquele que começou a boa obra. Ah, Ele é fiel para cumprir. He is faithful. Eu declaro em nome de Jesus. I declare in Jesus' name. Nenhuma. No Eu one, falo nenhuma. Quem nothing, está entrado aqui vai sair da mesma forma. nobody will leave this place the Vocês vão same sair way. revestidas do poder. Because you're gonna be No nome de powerfully Jesus. invested by His power. No nome de In Jesus. Jesus' name. Obrigada, Pai. Thank you, O Father. mês só está a acabar. This month is about to Mas end, eu começo por isso. but I start with this. 1 de fevereiro eu fiz anos. February 1st, E it eu was falei my para o Senhor. birthday. E às vezes nós temos a tendência muito que nós pedimos. Sometimes we tend to ask. Mas eu falei assim, Senhor. I said, yes, Lord. Temos a tendência de final do ano We tend to, at the end of the year, nós termos a retrospectiva desse ano. we watch everything that happened during that year. Mas eu tive que fazer So, but I had to uma retrospectiva de vida inteira. watch all my life from the back, from my whole life. E eu falei para o Senhor, So I said to the Lord, novo ano para mim, a new year for que é o me, meu aniversário. because it's my birthday. Eu faço uma retrospectiva de todo o ano. I think about the whole year back that I Eu não vou had. pedir ao Senhor. I'm not gonna ask the Lord. Eu vou me entregar. I'm gonna deliver myself to the Lord. O que é que o Senhor quer que eu faça? What do you want me to do, Father? O Senhor não me respondeu. The Lord didn't say Porque eu anything. não perguntei algo que eu quisesse uma resposta breve. Because I didn't ask him something for a partir- sooner answer, to get a sooner answer. Mas a partir do momento But from that time que eu entreguei os meus 38, that I delivered to the Lord my Foi o 38 resto da minha years, vida. it was my whole life. então todos os dias eu tenho a resposta. So every day I have an answer. Até que eu fui chamada para ministrar. And then I was invited to minister. E eu percebi, o Senhor falou comigo. And then I had this perception that the Lord spoke to Vais me. dar. You go there. E a palavra lá em Romanos diz: And the word of the Lord says in Romans, se o seu dom if your gift consiste em encorajar, is to encourage others, encoraje.
So do it. E nessa manhã, And this eu morning, vim encorajar I vocês. came here to encourage Eu you. vim encorajar. I came here to encourage E you. sabem por que eu encorajo? Do you know why I do this? Porque o Senhor colocou algo em mim para encorajar mulheres. Because the Lord called me to do this. E eu precisei aceitar isso. And I needed to accept Porque ela faz parte da minha it. identidade. Because this is part of my life. Lá em Romanos diz, só porque os outros não creram, And Romans says that not because only others didn't believe, vai-se fazer de Deus you're gonna make the Lord. infiel. You're not gonna make unfaithful. Seja todo homem mentiroso. Be all men a liar, Mas ele não é homem para but que not him. nem filho do homem para que se arrependa. He is not a son Então of é uma man to manhã. repent. Que eu vos convido a levantar por So dentro. now I invite you to raise yourself from the inside. Ontem nós recebemos palavras. Yesterday we received words, Eu vou ser sincera. and I'm gonna be honest with you. Era o suficiente It was enough para ir para casa porque eu already ouvi, to go home porque eu ouvi because I heard verdades que eu precisava ouvir. truths that I needed to hear. Mas o Senhor preparou But quinta, the Lord prepared Thursday, sexta, Friday, sábado. and Saturday. Eu vou receber tudo. I'm going to receive everything. Quem vai receber como eu? Who's going to receive everything? Amém. Amen. Oh, Senhor é bom. Pode se assentar. Oh, the Lord is good. You may be seated. Amém. Amen. Antes de mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. I would like to thank the opportunity to be here with you. Obrigada, Marina. Thank you, Marina. Obrigada também aos meus pastores. Thank you also to my pastors. A Aninha não está aqui, Aninha, she's not here, mas eu sei que ela está comigo. but I know that she's with me. E se eu estou aqui, acreditem, os meus pastores têm parte. If I am here, so believe my pastors, they have a big part on it. Amém. E Amém. minha oração nessa manhã And my prayer this morning, é aquilo que eu vou partilhar com vocês nessa manhã. it's what I'm going to share with you this morning. Não olhem pela situação, Don't observe only the circumstance, mas olhem o que Deus fez. but observe what God has done. Hoje nós sabemos que existem igrejas So now we know that our church, que há músicas também that our songs also, que olham só para a cruz, that only observe the cross, no sentido in a way of como se Jesus tivesse pregado lá as if Jesus was still there, e como se não tivesse saído lá. and if he was still there, never got out of that place. E assim também como é a minha história, And it's like my story. eu já não estou lá. I'm not there anymore. Eu estou aqui. I am here. Lá em João 8,36 So in John 8:36 diz: says, se pois o Filho de Deus, se pois o Filho vos libertar, so if the Son sets you free, verdadeiramente sereis livres. you will be free indeed. Volto a repetir: se pois I repeat, if o Filho vos libertar, the Son sets you free, verdadeiramente sereis livres. you will be free indeed. E o meu tema hoje, And the theme of my preaching, estive livre, I was free, mas eu estava presa. but I was Eu estive presa, captive, mas eu fiquei livre. but I was set free. Eu vou precisar de usar datas. I'm going to use some dates, E entendendo as datas, and understanding the dates, vocês vão poder perceber aquilo que o Senhor tem you feito. will perceive what the Lord is talking to me. Porque no lugar da nossa vergonha, Because in the place of shame, haverá dupla honra. there will be honor, double honor. 27 de junho de 2010, So June 27th, 2010, estava eu sentada, I was there seated. acompanhada com uma pessoa. I was with someone, E essa pessoa fazia anos. and it was her birthday. Essa pessoa era e é amiga
do pastor Berardi. This person, she is and she was at that time a friend of Pastor Berard. E nessa fase, And in this phase, eu passava por uma dor imensa, I was going through great pain onde eu não contava, não dizia. where I didn't tell anybody. Aprove nesse dia que o pastor Filipe Berardi, So at this day, the pastor was nesse dia, sentou conosco à mesa with us. no centro comercial Colombo. We were at the mall called Colombo. E guiado pelo Espírito, And guided by the Spirit, ele foi ministrando. he was ministering, Chorei. and I cried. Eram palavras que eu precisava. Words that I needed, I heard. Então, So, isso dia 27 de junho, certo? so this was June 27, De right? 2010. 2010. Ele tinha me convidado para poder ir à igreja, He invited me to go to mas eu church, acabei por não ir. but I didn't go. Mas as palavras deles foi comigo. But his words were with me. No decorrer desse ano, So through this year, continuei com problemas, I continued with having problems até que until 2011 2011. acabei por eu estava grávida, I was pregnant, passei por um aborto, so I went through abortion, uma relação miscarriage. passei por uma relação conturbada, I went through a relationship separei-me, that was not good, so I separated from voltei him. para a casa dos meus pais, So I went back to my parents' house. estava em depressão, I had depression. não falava com ninguém sobre isso. I didn't talk to anybody about this. Visivelmente So apparently, ou aparentemente, parecia estar tudo bem, it looked like everything was good, was fine. mas no meu quarto, But in some way, somehow, só o Senhor pode dizer quantas lágrimas eu derramei. so I cannot tell you how much I cried. E chorei muito. I cried a lot. Estava comprimidos para dormir. Sorry. Eu tomava comprimidos para So dormir. I took some pills to sleep. Até que... E quando eu separei... So when I divorced, Quando eu me separei, fiquei com dívidas, I was in debt, sem trabalho. without work, Até que uma moça... until I found a girl. Não era uma pessoa que eu tinha tanto contato. She was not a person that I had contact with. Ela mandou mensagem She sent me a message para que nós pudéssemos so ir ao Brasil. we could go to Brazil E era para ir buscar droga. to pick up drugs. No momento, At that moment, eu não estava a pensar no dinheiro que eu ia receber. I wasn't thinking about the money Eu pensei que eu poderia estar longe. I was about to get, but I just thought about being away. E era o que eu pensava. And this is what everything that I thought. O dinheiro que eu ia receber poderia ajudar? The money I was going to receive, it could help. Sim. Yes, it could. Mas o que eu precisava, But what I needed na minha cabeça, in my head é que eu precisava de estar longe. to be away from here. E eu fui. And then I went. No dia em que eu viajava, So, and the day that I was traveling, eu fui deixar a minha mãe nos Correios. I left my mom at the post office. E quando eu parei o carro, And then when I took the car, a minha mãe disse assim: filha, vais aonde? my mom asked me, daughter, where are you going? Eu disse: mãe, eu vou viajar. I Está said, tudo Mom, bem. I'm going to travel. E ela disse: She said, filha, não vai. daughter, don't go. Quando eu choro, So when I cry, eu não tenho mais dor sobre isso. I have no pain anymore. Mas causar dor But because of that a pain, outras pessoas other people, é difícil. for other people, it's hard. Então minha mãe disse assim: filha, não vai. And so she said, daughter, don't go. Eu fazia muita coisa naquela altura. I did many things at that Eu já time. tinha viajado. I had traveled already. Eu ia para a discoteca. I went to go out at night, Eu night cor- clubs.
Isso, então eu estava em perigo mesmo na discoteca. I was actually going to nightclubs, Mas todas as vezes, but every time, minha mãe nunca disse nada sobre isso. my mom, she never said anything about it. Mas nesse dia, But this day, minha mãe disse, filha, não vai. she said, daughter, don't go. Fui para o Brasil. So I went to Brazil, Durante aquela semana, and during that week, minha mãe não dormia. my mom, she couldn't sleep. A minha irmã ligava para o meu irmão mais velho So she called my older sister, e dizia, and she said, liga para ela vir para casa. so call her to come E back meu irmão home. todos os dias a ligar para vir para casa. So call her to come back home. Até que eu disse assim, olha, diz a mãe So I said, que eu vou para casa. tell mom that I'm going home. E ele disse à minha mãe que eu ia para casa. And I told my mom, I'm coming home. No sábado 18 de junho, So on a Saturday of June, que era supostamente para vir para casa, that I was supposed to go back home, fiquei detida. I was caught in jail. Fiquei detida. I was caught in jail. Não chorei, No, I didn't cry. não lamentei. No. Parece que não tinha caído a ficha. No, I didn't get it at that time. A ficha só caiu I just got it quando eu tive que pegar no telefone. when I had to pick up the phone E eu precisava avisar a minha mãe. and I needed to tell my mom. Quando eu ouvi o grito da minha mãe, When I heard my O mom's choro da minha crying, mãe. she was crying. aí sim. And so then E o meu pai ouvir o choro, I heard her. pega no telefone. I took the phone E a minha mãe não conseguia dizer o que é que se passava. and I couldn't say what was going on Até que meu pai disse, filha, o que é que se passa? until my father asked me, so what's going on, daughter? Pai, fiquei presa And no I Brasil. told my father, so I was caught in jail. Meu pai não conseguiu falar. My father couldn't speak. Aí sim caiu a ficha. And then I got it, what's going on. Filhas, So, daughters, vamos ter atenção ao nosso comportamento. let's pay attention with our Lembrem-se que- behavior. Lembrem-se que So remember that devemos honrar a vida dos nossos pais. we must honor our parents. Se eles nos dizem não faz, If they tell us don't do it, não faz. don't do it. Até hoje, Today, eu pego isso take it for you. e eu aconselho aos mais jovens. And I advise you, Eu tenho uma jovem aqui que é Nono. youth, I know here, no, she's a young girl. Ela sabe essa história. She knows de trás this story. para frente. All this story from back to the forth, from Eu back. sempre lhe digo, quando a tua mãe disser que não, I always tell her, if your mom says ouve no, agora. please. Porque é melhor ouvir agora Because it's better her telling you no now do que pagares o preço mais than tarde. you have to pay a higher price later. Há coisas que eu não preciso passar mais. There are things that I don't need to go through Há anymore. coisas que nós não precisamos There passar are mais. things that you don't need to go through anymore. Então, isso So- foi sábado, dia 18. So this was on Saturday 18th. Fiquei detida no aeroporto I was caught at the airport 2 dias 2 days. sem banho. Sem banho. I didn't take any shower. E só via pessoas a serem detidas, a And I chegar. was only watching people being caught. Segunda-feira, dia 20 de junho, So Monday 20th, fomos todos levados para a Ev- penitenciária. everybody was taken to the jail. E aqui em Portugal, So here in Portugal, vocês vão nos lugares de trás, bancos de trás. you go seated on the back. Lá no Brasil, There in Brazil, não quero falar mal do Brasil. I don't want to talk bad Eu about estou a falar Brazil. de duas realidades. I'm talking about two different realities here. Porque dia 18, quando eu fui presa, Because when I was caught in jail on the 18th, eu ainda não tinha sentido dor de estar presa. I didn't feel any pain for being caught in jail yet. Mas quando eu vou para o carro, But when I went to the a car, pensar que eu ia entrar no lugar de trás, thinking about I was going to sit on the back seat, é no porta-bagagens. they said, no, you go at the boot.
the boot of the car. É humilhante. This is humiliating. E não fui só eu. It was not only me. Éramos 4 ou 5. We were 4 or 5. Nem para virar dá. We couldn't turn. E algemada. And I had handcuff. Até que fomos levadas para a penitenciária. Until we were taken to the jail. Ao entrar na penitenciária, So entering in that place, que eu deparei com aquela realidade, I saw that reality. foi quando eu dei conta, So it was when estou presa. I got that, okay, I'm in jail. Quando eu tenho que entregar todos os meus pertences, So I had to deliver everything that I had with toda a me, minha roupa, all my clothes. e me dão uma roupa So they gave me clothes de quem realmente está presa. for a person who's in jail to wear proper clothes. Para começar, So to begin, to start, uma guarda, a guard, a ao ver o meu woman, choro, she ao ver o meu choro, heard me crying. ela disse: por que choras? She said, "Why are you crying? No mínimo 5 anos tens de ficar aqui. At least you're gonna stay here at least 5 years." Aí que eu chorei mais And then I ainda. cried even more. A pessoa já entra e já recebe essa notícia. The person comes in and gets these news. It's like Parecia ovelha ir para o matadouro. it was look like I was going to be killed. Pronto. So Eu tinha uma mala de viagem, I had a suitcase. ficou retido. So it was there. I left it Eu there. tive que entrar numa penitenciária So I had to go inside the com jail aquela roupa with that clothes e they gave saco, me e saco de plástico. and a plastic bag. Tipo saco de plástico do lixo. A plastic bag from a rubbish bag. Foi isso. That was it. E quando eu vi a realidade, fui distribuída para um pavilhão, fui colocada numa cela. So when I realized that I was put in jail, inside a cell, O choro. the cry. Eu levei dias a chorar. I took days crying. Desses dias eu fui para o pátio So one of these days I went outside e eu ouço of the cell and then I heard pessoas a cantarem. people singing. Para mim o mundo estava a acabar. For me, it was over. E eu vejo pessoas felizes And I heard happy people a louvar. worshiping. Uma das músicas One of the songs eu vim ouvi lá a primeira vez that I heard there for the first time. e depois vim ver quem cantava aqui fora. And then after I realized, I could find out who was singing this song. E quando elas cantavam, And when they sang, não tinha bateria, there was no battery, não tinha piano, no piano, não tinha baixo, no bass, não tinha guitarra. no guitar, Era vozes only e voice palmas. and hands being clapped. Eu posso vos garantir, I can guarantee para you, mim, minha experiência, for me, this experience, não houve louvor mais lindo. there was no better worship than this. Gisele é minha testemunha. Giselle, she's my witness. Não houve louvor mais lindo que aquilo. There was no worship better than that. E quando eu estava no pátio, And when I was eu outside, estava there, acompanhada com uma portuguesa I had a Portuguese que já lá estava. friend. She was already there. Eu lhe perguntei, por que elas cantam I assim? asked her why they sing like É that. aquelas coisas de Deus lá. Well, she said it's these things from God. Quando ela falou assim, She said like that. olhei para ela, I look at her. eu disse, então vou ver. I said, okay, I'll go there. Ela disse, não vai. And she said, Ela no, disse para não ir. don't go. Eu ignorei. I ignored her. Fui, And I went. fiquei. I stayed. Ai, os meus dias mudaram. Os meus dias mudaram. There is no place. Presa. I was in jail in that place. Ouvi o melhor louvor. Hearing the worship, Ouvi o melhor louvor. there was no guitar. Eu choro. Eu choro. I cry
Porque é bom lembrar. because I'm gonna get better. É bom lembrar It's good to remember. aquilo que nos dá esperança. So the one who brings us hope. Reparem que era assim. So pay attention that it was like Havia ministração todos os dias, there were preachers every day das 5 from das 5 5 até às 6 da tarde. until 6. Elas saíam 4:30 do trabalho, They left their jobs at 4:30, a correr, running, porque o banheiro era, a casa de banho era coletivo para tomar banho. because the toilet was for all of them to take a shower, a bath, Para serem as primeiras a tomarem banho, to be the first to take shower, para ir buscar a comida to pick up the food às 5 em ponto. at 5 o'clock Era, on time. não era negociável. This couldn't be negotiated. Tínhamos que lá estar We had to be there para louvar ao Senhor. to worship the Lord. E isso era muito bom. And this was very good. Até que eu entrei no ritmo delas, Until I got the rhythm, passei a trabalhar, I started working a sair também às 4:30 a correr, to leave at 4:30 running, para poder ir buscar o meu jantar, to pick up my dinner. porque às 5 eu também tinha que lá estar. Because at 5 I had to be there too. Todos os dias. Every day. Todos os dias. Every day. Sábado, Saturday, tinha várias denominações there were many denominations que entravam lá. that entered there. E por E- mais que eu tivesse o grupo, The more that I had a group, eu ia ouvir a palavra. I could hear as long as I had a group, I also could hear the word. Então, fui numa denominação, So I went there, mas but eu não tinha noção do ser guiada pelo Espírito. I had no idea about how being led by the Spirit. How was it? Mas eu pensei, But I thought, não é isso. no, it's not here. Fui experimentar outra. Fui experimentar outra denominação. So I went to try on another denomination. E essa denominação, And this denomination, uma vez ministrou assim: once they preached this. foi Deus que te colocou aqui It was God who put you here, e vai te guardar. and He's gonna set you, Vai te guardar. He's gonna guard you. Fui noutra denominação. It was another denomination. Disse-me They said que Deus não me tem lá. that God doesn't have there. Isso, Deus não me colocou lá presa. God didn't put me there. Mas But estava presa I was in jail. e Ele me guardava. Eu não sabia onde estava a verdade. I didn't know where was the truth. Eu só sabia que eu não podia deixar de congregar. I only knew Que eu não podia deixar de congregar. that I couldn't stop congregating. E And teve um dia a oração, there was a day, eu falei para o Senhor: and I said to the Lord, Senhor, Lord, diz-me a verdade. tell me the truth. Porque um diz que tu me tens aqui, Because one denomination says that you brought me here. outro diz que não me tens, The other says, no, it wasn't you. mas eu sei que tu podes me dizer a verdade. But I know that you can tell me the truth. Guardei aquela oração So I kept that prayer e continuei a congregar, and I continued congregating, crendo que believing that melhor era congregar the best was do que ficar sem a palavra. to congregate, to be without the word. It was better to congregate. E o tempo se passou. And then the time passed by. Eu comecei a fazer atividades naquele lugar. I started to do activities in that place. Comecei a ir para os grupos de dança. I started going into the dancing classes, dancing groups. Ia para a escola. I went to school. Eu tive os melhores empregos, ainda que seja naquele lugar. I had the best jobs, even inside there, the best jobs. E fui levando a minha vida. And I was taking my life. E teve um dia And then one day,
essa parte da igreja que eu fiz a oração, This part that I was talking about the church when I prayed. ou melhor, sobre Deus me dizer a verdade, So I mean about when I prayed about God telling me the truth, asking Him for the truth. vocês vão entender lá na frente. You will understand sooner. Então acabou que eu fui para o tribunal que eu tinha audiência So I went to the court because I had to be there, e eu and I apanhei got a juíza mais severa. the worst judge. Severe. Isso, era mais severa porque ela era aquela que eu entendo. Segundo aquilo que nos disseram, ela tinha um filho. So, as I understand, I was being told that she had a son Que estava nas drogas. that was into drugs. E se é uma pessoa que não tem a palavra, If it's someone who doesn't have the word, o que é que ela vai sentir ao ver uma pessoa que está no tráfico? what is she gonna feel about someone who's bringing drugs? Mas prontos, So, but then o que eu fiz foi, what I did was estava na audiência, I was there in court. contei-lhe a minha história So I told my story. e depois tive que voltar para a penitenciária So then I had to go back to jail after that e esperar pela minha sentença. and wait for my time to return. Eu lembro-me como se fosse hoje. So I remember as if it was today, Eu entrei na cela. inside that cell, Eu chorei muito, I cried a lot, muito. Porque eu disse, Senhor, eu apanhei a juíza mais severa. because I said, Lord, I caught the most tough a judge. Mas eu sei que o Senhor pode fazer algo por mim. But I know that you can make something for me. O Senhor sabe, o Senhor conhece-a. You know her. E o Senhor sabe que ela é daquelas que dá muitos anos. Ela, a pena, And you know that she is the one judge that gives us many years. a pena do tráfico é de 5 a 15 anos. The traffic penalty it's at least 5 years. Até 15 anos. It can get up to 15 years. E o histórico dela, dessa juíza, What she used to do, this judge, ela dá de 10 a 15. she usually gives to the guilty ones from 10 to 15 years. Quando entrei na cela só chorava, So when I got into the cell, I only cried. mas eu deixei nas mãos do Senhor. Well, I delivered all my circumstances in the Lord's hands. Até que um dia So until one day that eu tinha uma atividade de dança que nós tínhamos lá I had one dance activity, dancing, e chamaram-me and they called me a dizer que eu tinha audiência. to tell me that I had an appointment, a hearing. E eu falei com a guarda. So, and I spoke to the guard, Eu lhe disse que ela estava enganada, que não era eu. and she said, "No, this is a mistake. This is not you." Porque eu só estou à espera da sentença. Because I was only waiting for this time to come. Ela disse, não és tu. She said, "No, it's not you." E nesse caso eu tive que fazer videoconferência. So in this situation, I had to do a video call. Não precisei de ir ao tribunal. So I didn't need to go there to the court. Exatamente. E quando eu cheguei lá na sala, So when I got there to the room, entra um homem a man came in, e eu pensei, vou ouvir a minha sentença. and I thought, okay, now I'm gonna find out how many years I'm gonna spend here. O juiz foi muito simpático comigo. The judge was very kind to me. Ele não me tratou como uma presa. She didn't treat me as a prisoner, E eu nem poderia ser chamada presa. and I couldn't be called a Eu prisoner. nunca aceitei. I never accepted that. No papel que eu lia, At the paper that I used to read, era reeducanda. it was reading. Reeducanda. De reeducar. Era reeducanda. So being re-educated. Exatamente. Então, quando as guardas me chamavam, oh, presa, So when the guards called me prisoner, I was like, era eu não. I said, it's not me. Não era eu. It's not me. Elas sabiam They knew it. que o correto
The correct, era chamar reeducanda. it was to call me re-educated. Esse juiz This judge tratou-me como mulher, treated me as a woman, como pessoa as a e person, como uma pessoa que estava a ser reeducada. and as a person who was being Ele fez-me re-educated. assim She did me this e disse-me assim, olha, and said to me, look, a tua audiência não ficou gravada. your hearing, it was not recorded. Então vamos ter que fazer de novo. So we have to do it again. Ele me deu pena mínima, And she gave me the just a few years, the minimum penalty. ainda me tirou 1 ano. She removed it 1 year. Ele disse, siga a sua vida, porte-se bem. She said, just live your life and behave. Não lhe quero ver mais aqui. I don't want to see you here anymore. E quando eu vos conto isso, So when I share this with you, é para que vocês possam ver o quanto Deus foi bom it's for you to see that how God is e good tem sido bom. and how good He is with me. E então chegou um outro dia, So another day, alguém me Okay. chamou she called me e disseram, and advogada, someone said, a lawyer. já tenho sentença. Okay, I already got my penalty, my sentence. Não, já estava só à espera I was do only dia de sair. waiting for the day to get out of there. Eu não pedi advogada. So I didn't ask for a lawyer. Disse à senhora, está enganada, não I sou said to the lady, this is a mistake, it's eu. Ela not me. disse, és tu, vai lá And à she frente. said, yes, it's for you, go there. Quando eu fui, So when I went there, tinha uma moça que se chama Gisele. there was a lady called Giselle. Ela hoje está em França. Nowadays she lives in France. Ela foi como advogada, She was there as a lawyer porque o pastor Filipe Berardi, because Pastor Felipe sabendo do Berardi, meu caso, he knew about my situation. ele falou com o apóstolo Guto. He lá em spoke Angola. to Apostle Guto. E o apóstolo Guto ficou com aquela And história Apostle na Guto, cabeça. he got that story into his mind. E ele pensou o que é que ele poderia fazer. And he thought about what he could do to help. Entrando em contato com a Gisele So they reached para Giselle ir ver o meu caso como advogada. to visit me as a lawyer. A Gisele disse-me assim, Giselle said to me, posso vir te visitar? can I come here and visit you? Eu disse sim. And I said, yes. E ela deixou essa visita de advogada e passou a ser minha visitante. So instead of coming as a lawyer, she became to see me O tempo é curto porque tem muita coisa para vos contar. as a friend. So the time is short, but I have a lot to share. Mas vocês se lembram lá atrás, So do you remember back quando eu estava na dúvida when I was in doubt sobre a verdade, about the truth? eu falei ao Senhor, I said, Lord, ensina-me a verdade. teach me the truth. Quem foi me visitar? So who went there to visit me? Qual foi a igreja que me foi visitar? Which church was Verbo da there vida não tinha lá. to visit me? So word of Verbo da life, vida não tinha lá. there was no word of life A there. Gisele me ensinava aquilo que ela Gisele? aprendia no Rema. She taught me everything she learned at Rema. O pastor de Guarulhos, na altura, The pastor in Guarulhos at that time mandou-me um pequeno caderno sent me a little notebook com matéria de doutrinas básicas. with the subject Basic Doctrines. Gisele me ofereceu o nome de Jesus. Gisele gave me the book E orar em in the name línguas. of Jesus. Eu tinha a Bíblia, I had a Bible. tinha aquela apostila I had all the material. e tinha esses 2 livros. And I had 2 books. Foi o suficiente It was enough para ir me mantendo. to to keep myself Na palavra. strong in the word. Lá dentro eu já servia ao Senhor fazendo a lista das mulheres que iam para as igrejas. So over there was a list of women that could go to Eu churches. tirava do meu horário do almoço para poder servir ao Senhor lá dentro. I separated my lunch time from my lunch time to serve the Lord there. A palavra que eu recebia da Gisele, The word that I received from Gisele, eu ministrava lá dentro. I preached there.
E nós podemos ver o quanto Deus tem sido bom. So we can see how God is good. O tempo que eu tenho é pouco para vos contar tudo. So I don't have enough time to tell you everything, Mas é um pouco para que vocês possam ver. but this is a little that what you can hear about. Por mais que eu tenha tido Gisele, So I had Gisele, Apóstolo Guto, I had Apostle Guto, Pastor Berardi, I had Pastor Berard. havia uma decisão minha. There was also a decision, Havia my uma decision. decisão minha There was my decision de ficar nessa palavra. to stay into this word. E dos minutos que eu tenho, And from the minutes that I have foi left, testemunho. it Foi was testemunho. my testimony. Agora eu posso ministrar. So now I can preach. Existe uma posição que nós devemos tomar. There is a position, a decision A we partir must do take. momento que você entende o que é justiça, From the moment that you understand what is the justice, que é a nossa posição correta diante de Deus, it's not our right position in front of the Lord. que é a posição que nós nunca devíamos ter saído. The position that we never leave. Eu passei pela justiça dos homens, I went through man justice, mas eu passei pela justiça de Deus. but I went into the Lord's righteousness. Por isso que no início eu vos disse, That's why I said, não aceito que ninguém me veja só naquele lugar. I don't accept anyone to see me only in that place. As pessoas têm que ver para mim People must see e olhar Deus. God in me. As pessoas têm que olhar para mim Must people look at me e dizer, and say, olha o que Deus fez. look what the Lord has done. A palavra justiça no grego, The word righteousness in Greek, dikaiosune, dikaiosune, é a posição aceitável para Deus. it's an acceptable position beyond the Lord. A partir do momento que você aceita essa posição, Before the Lord. So as long as you accept this position, existe a graça de Deus. there is a grace. Ela está disponível para nós, certo? It is available to us. Mas existe a posição. But there is also a position. Independentemente daquilo que você fez, It doesn't matter what you have done. essa graça, This o grace favor de Deus está disponível para si. and the favor of the Lord is Mas a available to you. posição But the position, é o lugar que você deve tomar. it's a place that you must take it for you. Quando você toma essa posição, When you take yourself into Você this sabe position, quem é. you bring yourself into this position, you know who you are. você sabe quem Deus é. You know who God is. Você sabe a autoridade que tem. You know the authority you have. Lá no Antigo Testamento, So in the Old Testament, era o se e se. it was written if. Aqui no Novo Testamento, Here in the New no qual Testament, nós estamos, the one that we live now, eu tenho, I have, eu posso, I can, eu posso, I can, eu tenho. I have. Estou nem aí para aquilo que as pessoas pensam. I don't care about what people think. Minimamente preocupada com aquilo que as I- pessoas pensam com aquele lugar. I don't worry about if people think Não about vivo that mais place. eu. I don't live Cristo vive em myself mim. anymore, but Christ Todas lives as in me. coisas eu posso naquele que me fortalece. Everything that I can Todas do as in coisas eu posso que Him, me fortalece. I can do in Him who strengthens me. Olha para mim. So look at me. Tenho cara de quem foi presa. Do I look like someone who was in jail? Aparentemente tenho cara ou aparência de quem foi presa. Do I look like someone Satanás who was tem in que jail? engolir. The devil must take it. Satanás tem que engolir. The devil must take it. Tem mais. There is more. Eu falei em datas. I said about 18 de dates. junho fui presa. So June 18, 18 de I was junho in voltei a ver minha mãe. So 18 18 June, de junho, I saw my sábado. mom again. 18 de junho sábado. So Estou a bater June a porta da minha mãe de manhã. 18 Saturday, I was Desta in my vez era mom's outro door. choro. But it outro was choro. another type of crying. Dia 20 de junho, So June 20th, entrei na penitenciária. I went
in the jail, Mas 22 de junho, but June a 22nd, Aninha me chama para ser mestre de cerimônia da escola que o transformou. so I was invited to do the ceremony of the school that transformed my life. Sabem quem estava na minha formatura? Do you know who was in that Apostle ceremony? Guto. Apostle Guto. Agora eu vou fazer para ele também assim. I'm Que ele gonna fez do para with mim na this. escola ministerial. At the 27 de junho. So, No my Colombo. ceremony at the ministerial school was June 27. 27 de junho. June 27. No Colombo eu chorava. At Colombo, I was crying. 27 de junho de June 2021. 27. Eu sou chamada aqui para ser licenciada. I was called here to be licensed. Todo o meu aniversário que eu passei lá. All the birthdays that I spent Eu só there, podia. I only asked. Aqui fora. Here outside, Eu entreguei ao Senhor. I delivered to the Lord. E Ele me chamou para ministrar. And he called me Vocês sabem que eu sou maquilhadora. to minister. You know that I do makeup. Eu tive meu primeiro workshop. I had my first workshop. Brasileiro entenda a marca Vult. Eu vou honrar essa marca todos os I'm dias da gonna minha vida. honor this brand Volt every Lá é que day. eu tive meu primeiro workshop de automaquilhagem. So there I had my first workshop, makeup workshop. Eu maquilhei as miúdas lá com lágrima. I was doing the makeup crying Porque uma juíza tinha negado a minha saída temporária. because one judge denied my temporary. Assim como eu maquilhava. Eu chorava, mas eu maquilhava. So I was doing the makeup, but I was crying at the same time. Hoje eu sou maquilhadora So profissional. nowadays I am a makeup artist, professional. Maquilhei primeira vez na cadeia. The first time that I made a makeup was in jail. Mas depois fui maquilhar ela lá em Paris. But after I was doing her makeup in Paris. Não me levem por convencida. So don't take me wrong. Agora digam isto se eu não vejo graça e favor de Deus. So this is Lord. This is Olha the Lord. aqui, Satanás! So look at Olha me, aqui. the devil. Look at me, Olha devil. aqui! Look at me. Ah, digam se eu não tenho como engrandecer o nome do Senhor. There is no way that I cannot raise Não His vivo mais name, the eu. Lord, because I Mas don't Cristo live vive em anymore, mim. but Christ lives Se in alegre. me. So Por isso é que eu joy, disse, eu vim rejoice. encorajar. O que é que vocês estão a passar que não podem ultrapassar? What are you being O que going é que through that vocês you estão a passar can't que não go, podem ultrapassar? that you can't overcome? Eu estou aqui. I'm here. O Senhor me resgatou. The Lord has rescued Ele me deu o me. nome que está sobre todo He nome. gave me the name that is above E é all porque eu não name. tenho aqui. A justiça pegou o meu documento I have a document e ficou retido. that was there. Mas sabem que nós temos que passar a ver as What? coisas de outros olhos. We must start seeing things in another point of view. Eu resgatei nova identidade. I recovered Aquele documento, that document. eu resgatei uma nova identidade. I recovered a new Podem ter identity. ficado com aquela identidade. They caught that Nova criatura. the old identity, but I Nome got que é a new sobre todo one. nome. A name that is above every other Entrei de name. uma forma. I entered Saí in a de outra way. forma. I went out. I left in Entrei de another uma way. forma. I entered that Eu place saí in de one outra way. forma. But I left O different. nome que é sobre todo The nome. name that is above all Hoje eu names. represento Nowadays Hoje eu I o represent reino dos céus. the kingdom of heaven. Porque o dom da graça, Because the grace, o poder da graça, the power of grace, o dom da justiça, the gift of righteousness reina em nós. reigns in us. Podem se levantar? Can you raise yourself, please? Obrigada, Pai. Thank you, Father. Pai, obrigada. Thank you, Father. Que a tua palavra foi passada. Because your O word teu was bem feito preached. foi passado. Your word No was lugar da preached. minha vergonha, dupla In honra. the place of a No shame, lugar there's a dessa double vergonha, portion dupla of honra. Não importa aquilo que você passou. It doesn't matter Não what you've importa gone aquilo que through. tenha passado. It doesn't matter what you've gone through. O Senhor é fiel. The Lord is faithful. Já cheguei onde eu quero, So I came to the place where I wanted to be, mas aquele que começou a boa obra
But he who started a good work, é fiel para cumprir. he's faithful to finish it. Aquele que começou a boa obra He who started the good work é fiel para is cumprir. faithful to accomplish it. O que eu vos contei aqui, What I shared here with you, não vos conto mais, I'm not going to share more porque eu tenho mais para viver de Deus. because I have more to live. De fé em fé, Faith by de faith, glória em glória. from glory to glory. É isso que Satanás tem que ver. This is what the devil must see. Que no lugar da minha vergonha, Now, in a place of a shame, dupla honra. I got a double honor. E essa ele vai ter que engolir. And this is he's gonna take it. Sejam abençoados na prática. Be da fé. blessed.